Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite, recebam todos a paz do Senhor. Assentem-se, por favor. Quero convidar a vocês que abram as suas Bíblias em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8. Que Deus abençoe a bispa, a vida do bispo Adevaldo Soares Leite. Deus abençoe o senhor, sua família, a toda a sua equipe de obreiros e a cada um que se faz presente aqui nesta noite e os que estão de forma virtual nos acompanhando também. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 8. A palavra de Deus vai estar escrito no seu exemplar da Bíblia aqui no telão, à minha frente e na minha retaguarda, da seguinte forma: e achado na forma de homem, humilhou-se ou esvaziou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente ou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho, dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Existe um princípio que Deus estabeleceu e Ele respeita ele de todas as formas, que é o chamado princípio da legalidade. Deus, Ele não desrespeita este princípio. Quando, com muita propriedade, o bispo Adevaldo falou de princípios, eu observei que ele falou, existem alguns princípios que nós temos que entender a aplicação deles. Por exemplo, batismo, dízimo e oferta. Eles são princípios de obediência. Princípios de obediência que visam nos abençoar. A obediência traz a bênção. É o Deuteronômio 28. As bênçãos do Senhor estarão condicionadas àqueles que forem obedientes. E quando nós falamos de princípios, e principalmente o da legalidade, esse princípio ele se aplica em tudo na nossa vida. Esse princípio ele age em todas as fases da nossa vida. Por exemplo, a maioria das pessoas, eu já ouvi muita gente falar, e eu até acreditava, mas a partir do momento que eu aprendi que aquilo ali não é daquela forma, eu transmito para as demais pessoas, porque um pregador, irmão, ele tem que ensinar, porque o pregador ele prega a palavra de Deus, e esta já foi a norma que Jesus deixou desde o princípio. Mateus capítulo 28, versículo 18, 19 e 20, ele diz no 18, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Aí no 19, portanto ide por todo o mundo e ensinai a toda criatura viva, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que já vos tenho mandado, porque certamente fazendo tudo isso, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Eu, como pregador, eu não posso ser irresponsável de falar a você aquilo que Deus não vai fazer, por causa dos princípios que Ele estabelece. E a legalidade, ela é um princípio fundamental na nossa vida. A legalidade, ela começa a partir do momento que nós entendemos que Jesus veio a este planeta, morreu e ressuscitou, não para salvar toda a humanidade, porque tem gente que lê um texto da Bíblia, que eu vou mencionar agora, e ele interpreta de forma errada, equivocada. João capítulo 3, versículo 16, lá está escrito, entenda o que você está lendo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu, entregou o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê no Filho, não pereça, mas alcance vida. O que a Bíblia está falando ali? Ali é um conjunto
já está apontando para uma outra fala de Jesus, quando ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, quero dizer que quando Deus ele entrega o Filho, não é para salvar a humanidade, mas é para mostrar para a humanidade o caminho. E quem é o caminho? O caminho é Cristo. E quem conduz as pessoas para Cristo, irmão? Essa é a maior missão que a igreja tem. Porque a igreja não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Mas a igreja tem a missão de conduzir a humanidade até Jesus. É isso que nós temos que entender, irmãos. Temos que deixar de ser hipócritas. E temos que entender que a missão da igreja é uma só. É conduzir as pessoas até Jesus. Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E ninguém vem ao Pai se não for por intermédio dEle. Inverteram-se os valores. E isso não é algo atual, isso é algo desde o princípio da humanidade. Valores desvirtuados, desconexos. E tem até, irmãos, qual é o maior hábito que um cristão deve ter? Qual é o maior hábito de um cristão? Ler a Bíblia. Mas eu pergunto aos irmãos, será que todos os cristãos têm esse hábito? Será que todos os crentes, os cristãos, os evangélicos, os protestantes, será que todos têm esse hábito de ler a Bíblia? Quando nós lemos a palavra, nós entendemos, irmãos, que Deus estabeleceu princípios. E o princípio primaz da igreja é conduzir as pessoas até Cristo. Conduzir as pessoas até Cristo de que forma? Fazendo com que as pessoas adquiram uma aliança com Cristo. Porque não basta simplesmente entrarmos e sairmos da igreja. Não basta apenas frequentarmos o templo. Nós temos que ter uma aliança com Cristo. Nós temos que assumir um compromisso com Cristo. Que a maioria das pessoas lembra dos dois preceitos, bônus e ônus. A maioria só lembra do quê? Do bônus, que são os direitos. E o ônus? Ninguém lembra, irmãos. Nós só batemos o peito e falamos, nós temos os direitos, mas e as obrigações? As obrigações, elas andam lado a lado com os nossos direitos. Vou citar um exemplo. Legalmente falando, o templo, tem dois tipos de templo na Bíblia, né? Dois tipos. O primeiro templo é esse aqui, 1 Coríntios 3,16, está escrito lá: não sabeis vós que o vosso corpo é templo, que o Espírito Santo habita em vós. Aqui é um templo. E tem este aqui. Este templo aqui, ele tem que estar dentro de um padrão. Ele tem que estar dentro da legalidade. Como um templo, assim, ele está dentro da legalidade? Ele tem que ter, no mínimo, algo chamado de CNPJ, que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Aí tem gente, tem uma hora que eu fui ali, procurei e tal, mas eu sei que tem. Fica ali na parede. Aí a pessoa entra, vê e fala, esse aqui é o documento da igreja, quer dizer que a igreja aqui é legal, ela está inserida na Receita Federal, tudo bonitinho. Aí tem pessoa que pensa que é só isso aí o nome fantasia da igreja. Não é só isso. Aquele documento ali está em conformidade com a palavra de Deus. Na eternidade Deus fala, as portas do inferno não irão prevalecer contra a minha igreja. Por quê? Porque a igreja do Senhor, ela está dentro do princípio da legalidade. Deus, ele cria mecanismos para nos garantir algo chamado de inviolabilidade de culto. Porque, irmãos, o maior objetivo que temos aqui nesta noite é entendermos que nós estamos aqui com o propósito de prestar a Deus um culto. O culto que você vem prestar não é para mim, não é para você, o culto é para Deus. Deus não abre mão do culto.
Deus não abre mão do culto prestado a Ele. É por isso que antes dele materializar a igreja na terra e no tempo, lá na eternidade, Ele já está falando: eu vou criar mecanismos para garantir que a minha igreja preste o melhor culto a mim. Aí você olha aquele documento da parede do entende. Por isso que nunca você deve falar do que você não conhece. Nunca se aventure a falar o que você não sabe. Aquele documentinho ali, ele vai nos garantir os direitos. Eu vou citar 2 direitos aqui que são garantidos. O primeiro direito, tudo isso vinculado ao culto. O primeiro direito está no artigo 5º da Constituição Federal e no inciso 6, que é o direito de liberdade de culto. Isso quer dizer o quê? Interpretando a lei descodificada. Quer dizer que ninguém, com a justificativa que for, pode interromper este culto, porque este culto é respaldado por Deus na eternidade e pela lei, na terra, no tempo. Ninguém pode interromper este culto. Há muito tempo, logo no começo da minha conversão, eu sou cristão, agora eu vou completar 28 anos, eu sei que para muita gente é muita coisa, mas para mim porque eu sei o que eu passei para chegar nesses 28 anos. Eu prego a palavra há 16 anos, e lá no princípio, bispo, eu via muitas pessoas sofrendo pela falta de conhecimento. Um vizinho perturbado via lá, não gostava do barulho do culto, aí ligava o 90, via o policial e mandava parar o culto, e o culto parava. Não pode, irmão. Ninguém tem autoridade para atrapalhar e interromper este culto. Este culto é respaldado por Deus e pela lei. É por isso que você está aqui com o objetivo único, que é apresentar o seu melhor culto a Deus. Mas sempre vão ter aqueles que não falta gente, né? Para desobedecer a lei. Se porventura alguém entrar aqui, bispo, e desrespeitar, afrontar o culto, aí vai entrar o Código Penal, o artigo 208, que é chamado vilipêndio de culto. Ali já dá a pena de reclusão de 4 anos. É o que a Bíblia está falando em Zacarias capítulo 2, versículo 8. Aquele que tocar em vós, toca na menina dos olhos de Deus. Ou seja, Deus ele vai cumprir a lei, ele vai fazer aqueles que tocarem na noiva do Cordeiro, aqueles que tentarem profanar e macular o culto, porque o culto é para Deus. E Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: eu garanto a inviolabilidade do culto. Então você entenda que você não veio aqui para ver ninguém, você veio aqui para cultuar a Deus. Você veio aqui para prestar um culto a Deus. Então feche os teus olhos, concentração total, e apresente o seu melhor culto para Deus, irmão. Maior erro que nós cometemos é querer limitar e tipificar a Deus apenas no nosso alcance. Porque quando nós falamos de Deus, de quem nós falamos? Quem é Deus, irmãos? João capítulo 4, versículo 24 vai dizer, de forma codificada: Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em Espírito e em verdade. Codificado está, descodificando o que nós vamos entender. Ali o texto está falando que Deus ele é imaterial e habita na eternidade. Nós, por outro lado, nós não somos imateriais, e aqui não, é eternidade. Nós somos materiais, estamos vinculados e condicionados ao tempo. Irmão, o que nos conecta com o tempo é a forma física. É isso aqui, ó, físico, palpável e tangível. Porque quando a Bíblia fala em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que está determinado a todo ser humano morrer uma única vez, depois disso segue-se o juízo. Quer dizer o quê? Quer dizer que a morte física é o fim da nossa conexão com o tempo. Porque o que nos conecta com o tempo é o corpo físico. Quando a morte vir, ela não vai vir sobre a alma, ela não vai vir sobre o espírito, vai vir sobre o corpo físico. O corpo físico vai entrar em um estado eterno de inércia. A alma e o espírito vão se entrelaçar para receber o juízo. E como você sabe, juízo é uma palavra de cunho jurídico, que significa aplicação de pena, sanção. E ali o que vai acontecer? A alma e o espírito vão receber o julgamento, a pena. E esse julgamento, essa pena,
vai ser pautado à luz do que é feito ou do que foi feito no tempo, na vida física, material. Ou seja, é a semeadura. Porque tem gente que fala de semeadura só no dízimo e na oferta. Não, semeadura é em tudo. E quando você vem para cá, você está semeando no Espírito. Se você semear no Espírito, você vai colher no Espírito. Agora, se você semear na carne, você vai colher na carne, irmãos. E o juízo, ou a pena vai ser aplicada, que será aplicada não no Espírito, que estarão entrelaçados, vai projetar elas para a eternidade. Porque quando acaba a vida física no tempo, inicia-se uma outra vida, que é a vida na eternidade. Só que aí que entra o problema, porque ainda tem gente pensando que existe o purgatório. O purgatório é uma invenção, não existe, irmão. Não existe negócio, é dois caminhos. O primeiro caminho tem um caminho, o caminho é Baruch Hashem, Sheol, Hades. Sheol, Hades é a definição em hebraico e grego do submundo ou o inferno. É onde o juízo vai lançar algumas almas. Mas as almas que semearam a vida toda na carne. Agora, se você é aquele que semeia no Espírito, o juízo vai lançar a tua alma e teu Espírito lá para a eternidade, ao lado de Deus o Pai. É por isso que essa igreja aqui, ela não pode abrir mão do culto, porque quando você vem cultuar a Deus, você semeia no Espírito, e se você semeia no Espírito, você colherá no Espírito os frutos do Espírito. É por isso que nesta noite aqui, Deus vai renovar a nossa fé. Deus vai renovar a fé de alguém aqui nesta noite. É fundamental e imprescindível que tenhamos fé. Porque o que é a fé? De forma material e formal, quer dizer, escrito. Na Bíblia está escrito, né? Formal e material está escrito o quê? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas também é a prova do que não se vê. O que isso quer dizer, irmão? Que uma coisa é você ler, outra coisa é você copiar o que você ouviu alguém falar, mas outra coisa é interpretar. Irmão, pregador, ele tem que ensinar a palavra interpretando-a. Pregador não está aqui para ficar se mostrando, querendo ser aquele que está em um nível espiritual mais elevado que qualquer um. Não, o pregador é uma pessoa igual a você. É por isso que você não pode ficar se atando e se prendendo. Você tem que entender que o culto não é para o pregador, o culto é para Deus. Você veio aqui prestar culto a quem, crente? Você vai participar aqui da renovação da aliança com quem, igreja? Aleluia! Glória a Deus. Se você entender que a missão irmão, a missão não é só para quem é obreiro, porque a gente pensa, só quem faz a obra é quem é obreiro. Não, todo mundo tem que fazer essa obra. Não é só quem tem uma credencial de obreiro, todos nós temos que fazer essa obra. E que obra é? Conduzir a humanidade para Cristo. Porque o texto da Bíblia fala, 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 16. Porque o mesmo Senhor, quiser colocar aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, olha lá, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Volta lá no 16. Aqui o que o texto está falando, irmão, isso aqui é a maior promessa que a igreja tem. É a maior promessa. Tudo isso que você vive, que você passa, tudo que acontece com você, as traições, perseguições, os apedrejamentos, as calúnias, as mentiras que falam contra você, as obras do mal que são projetadas contra a sua vida, a sua casa, a sua família, tudo isso é para impedir você de alcançar essa promessa aqui, ó. A promessa de ir para a eternidade. Porque se tem gente aqui que só quer na terra, então você está perdendo tempo aqui. A maior promessa, a gente vem para cá prestar culto a Deus, por quê? Porque para nós Deus tem credibilidade. Credibilidade. E essa credibilidade é porque nós acreditamos que esse texto vai se cumprir na nossa vida. Aí o que Paulo está falando para a igreja de Tessalônica? Está dizendo, porque irmãos,
A igreja de Tessalônica tinha muitas dúvidas, bispo Adevaldo, acerca de como seria a redenção plena, porque esse texto aqui fala da redenção plena. O que é uma redenção plena? É quando eu falo que ninguém aqui é 100% salvo, ninguém aqui é 100% liberto, não tem ninguém mais espiritual, outro bem espiritual, tem aqueles que entendem e aqueles que praticam. Porque o fato de eu pregar não quer dizer que eu sou melhor do que você. Eu não estou no nível mais espiritual do que você, não. Nós estamos no mesmo nível, porque o preço foi pago pela vida de todos nós. A conta que Jesus pagou quando ele foi crucificado foi para pagar a conta de todo mundo. Não foi para pagar, não, o irmão Eduardo tinha um débito maior, eu vou pagar a dele. Não, foi para pagar a conta de todo mundo. Ele pagou o débito da humanidade. Então quer dizer, bispo, que toda a humanidade deve para Jesus. Porque se alguém paga a sua dívida, ele passa a ter direito sobre você. E ele vai ter, Jesus não faz isso, tá? Mas vamos falar, paguei sua dívida, viu? Lembra aquele débito que você tinha lá? Eu paguei, viu? E ele fica só jogando na cara. Jesus não faz isso. Ele nos dá a liberdade de escolha. Ele nos dá a liberdade de escolha. Quando nós entendemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai se não for por Ele, nós estamos dando um passo rumo a Ele. Só que aqui, a libertação plena da nossa alma, a redenção plena, era vir lá neste momento aqui, quando Jesus retornar para buscar esta igreja. E é esta promessa que nós temos que guardar na nossa alma. Não podemos abrir mão dela. Porque antes de Jesus realizar esta obra aqui que eu li em Filipenses, nós estávamos tutelados. O que é tutela? Tutela é quando você não tem controle sobre você mesmo. Aí nomeia-se uma pessoa que será responsável sobre você. Aí você se torna uma pessoa tutelada. Quer dizer, você não responde por você. Aí a partir do momento que Jesus paga o débito, Ele te dá o direito de escolha, de você decidir ser responsável pelos seus atos. E a atitude mais coerente e consciente que nós podemos ter é entendermos que quando nós falamos de tempo, nós falamos de tempo em 3 fases: Raiá, Rové e Exié. Passado, presente e futuro. Aí nós passamos a entender que Deus ele tem o nosso futuro planejado, mas o nosso futuro com Ele, o nosso futuro ao lado dEle. É por isso que nessa noite aqui Deus vai tirar a dúvida da mente de muita gente. E é por isso que Ele vai renovar a nossa fé aqui nesta noite. Porque a fé, irmãos, é o que nos conecta com a eternidade. A fé é o que é chamado no direito penal de nexo de causalidade, a conexão. A fé nos conecta com Deus. E é por isso que nós não podemos abrir mão da nossa fé. É por isso que hoje Deus renova e Ele está renovando a nossa fé. Porque a fé nos conecta com Ele. E a fé que nós temos nele é o que vai possibilitar e materializar o que nós precisamos. Se você acredita nisso, fecha os teus olhos, levante a tua mão agora. Alabadaia súbria candarábia. Deus está renovando a fé de alguém aqui. Você não tem que se preocupar, eu não consigo, eu não posso, eu não faço. É verdade, é Ele quem faz tudo, é Ele que é tudo, é Ele que está no controle de tudo. E te trouxe aqui na noite deste dia para te dizer: hoje eu vou renovar esta aliança. Alamantúria caia sébia. Deus está renovando alianças aqui nesta noite. Deus está renovando aliança de crente aqui. Se você acredita nisso, feche os teus olhos e adore a Ele. Deus está renovando alianças aqui nessa noite. Se você acredita, glorifica e exalte o nome do Rei Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Nos 4 versículos aqui que eu li, Filipenses 2, 8, 9, 10 e 11, 2 verdades circunstanciadas, né? O que é uma verdade circunstanciada? É algo que você pode não concordar, mas você não pode desfazer.
A gente pode colocar até o exemplo aqui, uma verdade circunstanciada como se fosse uma cláusula pétrea. Não muda, é irrevogável, não pode ser modificada. E tem os seus efeitos. O sacrifício que Jesus verteu, ele produziu resultados eternos e permanentes. Quer dizer que ninguém pode invalidar os resultados que o sacrifício de Jesus produziu. O sacrifício de Jesus é um sacrifício completo, irmão. É por isso que recebe o nome de vicário. Vicário, não é vigário. Vigário você põe naquele pacote lá do purgatório e joga fora. É vicário, que é o que a gente chama na teologia de um acrônimo. O que é um acrônimo? É só na Bíblia você vai achar isso aqui, viu? É uma frase resumida numa palavra. A palavra vicário significa substituto permanente, absoluto, com um nível de extensão tão infinito que literalmente ele anulou, cancelou, pagou a nossa dívida. Então quer dizer, irmãos, que quando Jesus foi crucificado na cruz, ele foi lá para pagar o nosso débito. Pagando o nosso débito, o efeito é permanente. O efeito é permanente. Ninguém pode invalidar. Essa é a primeira verdade circunstanciada. A segunda verdade circunstanciada é o resultado que o sacrifício produziu na vida dele e na nossa. Citar um exemplo. Se você precisa de um trabalho na área jurídica, você vai precisar do quê? Vai precisar do quê? De um advogado. Advogado, juridicamente falando. Aí quando você vai no escritório de advogado, ele te dá um contratinho para você assinar, sim ou não? Esse contrato aí faz com que você constitua o advogado como o seu representante legal. Trazendo para o nosso contexto. Quando nós entendemos que Jesus não veio para salvar toda a humanidade, mas ele veio para deixar 3 requisitos condicionais: convencimento, confissão de fé pública e o batismo. Porque aquele que crê e for batizado, mas aquele que não crê já está. Mas entendo o que você lê, não está falando não crer no batismo, é não crer em Jesus, porque batismo não salva. Batismo é princípio de obediência. Preencheu os 3 requisitos, você vai passar pelo período probatório, porque ninguém vai enviar ninguém despreparado para fazer a obra. Primeiro você vai ter que se alimentar, você vai ter que sentar, você vai ter que ouvir, você vai ter que aprender, para depois Deus te lançar na obra. Porque quando Ele te lançar na obra, Ele está querendo dizer o quê? Eu te constituo como o meu representante legal. Quer dizer então que a igreja do Senhor, ela é constituída por Deus, bispo, como representante legal de Deus na terra. Profetiza para quem está do teu lado: a igreja do Senhor, que está aqui em Osasco, ela é constituída para representar legalmente a Deus que está lá na eternidade, aqui na terra e no tempo. Se você acredita nisso, levante a sua mão. Por quê? Por quê, irmãos? Que tem gente que fala: esse negócio de mandar levantar a mão, mandar falar para o irmão, isso aí é heresia. Não é heresia, não. É o que a Bíblia diz: tudo que é ligado na terra também será ligado no céu. Então você vai ligar na terra agora, e você está conectando para a eternidade. Profetiza para quem está do teu lado hoje. Deus te trouxe para você entender que a igreja, ela é constituída para representar a Deus legalmente aqui na terra. Quem acredita nisso, levante a sua mão e glorifique a Deus. Alabadaia, subria, candaraia. Você, igreja, é constituída por Deus. Aleluia. Aleluia. E eu encerro minha participação agora. Segunda verdade circunstanciada foram os resultados. O primeiro resultado foi para o próprio Jesus. Ele recebe como resultado da obediência a missão
E a carreira que foi proposta, Hebreus capítulo 12, alguém falou aqui, né? Portanto, nós também que estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos de lado todo o pecado e embaraço dessa vida, que tão de perto nos rodeia, e corramos firmemente para a carreira que está sendo proposta por Cristo Jesus, o qual é o autor e o consumador da nossa fé. Através do fato de Deus constituir você membro do corpo de Cristo, que faz parte da igreja do Senhor, através deste momento que Ele te constituiu como representante legal, Ele te coloca ao mesmo tempo uma missão, e a missão é o que? É levar as pessoas até Cristo, porque Jesus é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vai para a eternidade se Ele não conduzirmos. Olha o tamanho da responsabilidade que nós temos sobre os ombros, irmão. Porque isso aqui não é o país das maravilhas, e você não se chama Alice. Porque tem gente que vem para a igreja, lá na igreja todo mundo vai me amar, não vou ter mais problema. Igual aquelas placas mentirosas que eu vi em algum lugar, lá na porta de algum lugar, que eles falam que entra aqui e para de sofrer. Mentira. Entra aqui para sofrer. Mentira. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas Ele recomenda: tende bom ânimo. Profetiza para o teu irmão: tenha bom ânimo. Essa fase vai passar, esse momento vai passar, e Jesus vai te conduzir do outro lado. Se você acredita nisso e recebe essa palavra, aplauda bem alto a Jesus. Vem cá, bispo. Aleluia. Irmãos, eu pedi autorização para o bispo. Os irmãos estão vendo que atualmente muito se fala, né, acerca de três poderes. Palavras jurídicas, por exemplo, transitado e julgado. Quem sabe o que é isso? Ato jurídico perfeito, coisa julgada. Ninguém sabe, muito poucos sabem. Você tem que aprender a conviver com isso, porque é a realidade que te rodeia. Eu trouxe aqui do meu acervo pessoal alguns exemplares para esclarecer essas dúvidas de você. Se você quiser, depois do final me procure, que eu estarei aí, e adquira um exemplar para você adquirir mais conhecimento. Porque o conhecimento é a única coisa que ninguém vai tomar de você. Eu creio. Que Deus te abençoe mais uma vez e aplauda Jesus.